Olá, hoje vamos conversar sobre além do pensamento. Eu começo citando o profeta Isaías 55, 8 a 9, onde ele diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa é a palavra de Deus para nós sobre a diferença de nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. O pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente. Repetindo, o pensamento é um produto da nossa mente, que pode surgir mediante atividades racionais de nosso intelecto ou por abstrações da imaginação. A palavra pensar tem origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso de algo. Logo, o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das estreitas ideias que foram já feitas, do sentido do ego condicionado ao passado. Porém, existe uma dimensão de consciência em nós bem mais profunda do que o pensamento. É a essência de quem nós somos realmente. Podemos chamá-la de presença, de percepção, de consciência livre de condicionamentos. E essa consciência é o Cristo, é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Descobrir essa dimensão nos liberta do sofrimento que causamos a nós mesmos e aos outros também, quando conhecemos apenas o mundinho de nosso ego que é condicionado a crenças e deixamos que ele conduza a nossa vida. O amor, a alegria, a criatividade e a verdadeira paz interior só pode entrar na nossa vida quando atingimos essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Quando atingimos e encontramos o Cristo dentro de nós. Se conseguimos reconhecer, mesmo esporadicamente, que os pensamentos que passam por nossa cabeça são meros pensamentos. Se conseguimos nos dar conta dos padrões que se repetem em nossas reações mentais e emocionais, isso é sinal de que essa dimensão de consciência está emergindo, começa a aflorar, começa a acontecer em nós. A corrente do pensamento tem uma enorme força que pode muito facilmente nos levar para onde ele quer. Cada pensamento tem a pretensão de ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar nossa completa atenção. Eis uma dica e um exercício espiritual para nós praticarmos.
não levemos nossos pensamentos muito a sério. Temos que desconfiar de nossos pensamentos. E vamos ver que eles, muitas vezes, ou a maioria das vezes, mais nos atrapalha do que ajuda. Famosa frase "penso, logo existo" é uma frase icônica dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Mesmo tendo frequentado as melhores universidades da Europa, Descartes achava que não tinha aprendido nada de substancial, com exceção da matemática, em seus estudos. Todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas por outras, e não havia nenhuma certeza verdadeira além da dúvida. Descartes então passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava. No entanto, Descartes encontrou algo que não poderia duvidar: a própria dúvida. Descartes entendeu que, ao duvidar, estava pensando, e por estar pensando, ele existia. Então disse: penso, logo existo. Porém, nossa mente não somos nós. Nossos pensamentos não somos nós. Somos além dos nossos pensamentos. Somos além do pensamento de Descartes. Você já percebeu com que facilidade ficamos aprisionados nas armadilhas de nossos pensamentos? Como a mente humana tem um imenso desejo de saber, de compreender e de controlar, e ela confunde opiniões e pontos de vista com a verdade. Porém, nós precisamos ir além dos nossos pensamentos para percebermos que, ao interpretar a nossa vida, ou a vida e o comportamento dos outros, ao julgar qualquer situação, nós estamos expressando apenas um ponto de vista entre muitos possíveis. Nossas opiniões e pontos de vista não passam de um punhado de pensamentos. Mas a realidade é outra. Ela é um todo unificado, em que todas as coisas se interligam e nada existe em si por si só. Pensar fragmenta a realidade, cortando-a em pequenos pedaços, em pequenos conceitos. A mente pensante é uma ferramenta útil e poderosa, mas torna-se muito limitadora quando invade completamente a nossa vida, impedindo-nos de perceber que a mente é apenas um pequeno aspecto da consciência que nós somos. A sabedoria não é um produto do pensamento, como muitos pensam. É importante diferenciarmos três conceitos, que é o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Conhecimento é a capacidade de você repetir dados ou informações que acumulou em seu repertório, como, por exemplo, saber de cor qual o nome de capitais dos países, saber fórmulas matemáticas, quem inventou a penicilina, daí por diante. Já a inteligência diz respeito à capacidade de utilizar esses dados e informações em diferentes contextos, dando valor a eles. Conseguir aplicar o saber a questões racionais por meio de relações de causa e efeito, por meio de comparações e de sistemas, ou seja, isso constrói o famoso QI, o consciente inteligência. Já a sabedoria tem a ver com o ser competente ao utilizar.
no caso concreto, o conhecimento ou inteligência que possui, ou seja, a pessoa ter uma visão mais ampla, agir com ponderação e equilíbrio sempre com relação ao que se vê em uma situação crítica. Diferente do que muitas pessoas pensam, a sabedoria não vem necessariamente com a idade. Alguns jovens são sábios e existem idosos tolos, que não caiu a ficha ainda. Mas é inegável que a verdadeira sabedoria costuma chegar com a maturidade. Porém, para o olhar teológico, a sabedoria vem de Deus. É um dom de Deus, por isso que não está relacionada diretamente à quantidade de livro que nós lemos. Um analfabeto pode às vezes ser mais sábio do que nós. A sabedoria de Deus jamais pode ser obtida através do conhecimento natural ou teórico. Não importa o quanto os homens se esforcem, eles nunca conseguirão alcançar a verdadeira sabedoria de Deus por seus próprios empreendimentos. Inclusive, o texto bíblico enfatiza que a sabedoria de Deus não pode ser comprada por preço algum. Está lá em livro de Jó 28, 15 a 19. Esse princípio está de acordo com o restante do ensino bíblico sobre esse assunto. Inclusive, o Novo Testamento nos ensina que o homem não regenerado considera a sabedoria de Deus como loucura. 1 Coríntios 2,14. Tiago, em sua carta, diz que a verdadeira sabedoria, no entanto, não é algo que nasce da habilidade humana, mas ela vem do alto. Tiago 3,14, 17. É por isso que o mesmo capítulo 28 do livro de Jó termina respondendo aquela pergunta: mas onde se achará a sabedoria? E a resposta é muito clara: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E ao apartar-se do mal é o entendimento. Lá Jó 28, 28. A boa notícia é que a sabedoria é um atributo comunicável de Deus. Como o próprio Deus é a fonte verdadeira da sabedoria. E Ele pode, então, implantar princípios dessa sabedoria em nossos corações. Então, voltando à questão do pensamento, os dogmas, quer sejam eles religiosos, políticos ou científicos, vêm da crença equivocada de que o pensamento pode encapsular a realidade ou a verdade. Os dogmas são prisões formadas por conceitos coletivos. O que parece estranho é que as pessoas gostam de suas prisões, pois elas lhes dão uma sensação de segurança e uma falsa impressão de que sabem das coisas. Nada causou mais sofrimento à humanidade do que os dogmas. É verdade que cedo ou tarde todo dogma é derrubado, porque a realidade acaba mostrando que ele é falso. Mas a menos que se descubra a ilusão básica das verdades, logo surge outro dogma para substituir o antigo, e assim sucessivamente. E a prisão continua. O ser humano ele gosta de ser acolhido, entre aspas, por esses conceitos coletivos, por doutrinas e dogmas, porque ele fica mais tranquilo, ele tem uma sensação de segurança e, como muita gente está pensando a mesma coisa, ele acha que tudo aquilo está certo, então ele pode seguir aquele caminho. Qual é o nosso erro básico? É nossa identificação com o pensamento. Despertar espiritualmente,
ter o nosso despertar espiritual, o despertar da consciência, a nossa metanoia, é despertar do sonho do pensamento. O reino da consciência é muito mais vasto do que aquilo que o pensamento é capaz de abranger. Quando você deixa de acreditar em tudo o que pensa, você sai do pensamento e vê claramente de quem está pensando não é quem você é, essencialmente. Então, quando você começa a observar os próprios pensamentos, você começa a se dar conta que você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos são um produto da sua mente. A mente funciona com voracidade e por isso está sempre querendo mais. Quando nos identificamos com a nossa mente, ficamos facilmente entediados e ansiosos. O tédio demonstra que a mente deseja avidamente mais estímulo, mais o que pensar, e que essa fome não está sendo saciada. O tédio, a raiva, a tristeza, o medo não são nossos, não fazem parte da nossa pessoa. Eles são estados da mente humana e por isso vão e voltam. Nada daquilo que vai e volta somos nós. Quando dizemos estou entediado, quem que está sabendo disso? Que eu estou entediado. Estou irritado, estou triste, estou com medo. Quem que está sabendo disso? Nós somos a pessoa que sabe disso. Portanto, nós não somos os nossos pensamentos. Qualquer tipo de preconceito mostra que nós estamos nos identificando com a mente pensante. Mostra que nós não estamos vendo o outro ser humano. Estamos vendo apenas o nosso conceito sobre aquele ser humano. Daí que vem o julgamento. A inteligência desprovida de sabedoria torna-se muito perigosa e destrutiva. É nesse estado que se encontra a maior parte da humanidade. O próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento, ou seja, ir além do pensamento, sair desse aprisionamento, sair de dentro da caixinha. Hoje é a nossa tarefa mais importante. Isso não significa que não devemos mais pensar, mas simplesmente que não devemos nos identificar com o pensamento nem ser dominados por ele. O segredo é nos observar e analisar de onde está vindo nossos pensamentos. Eles vêm de nossa mente e nós temos apenas duas fontes de onde vem o pensamento e duas fontes que comandam a nossa mente. Ou vem do ego, ou vem de Deus, ou seja, o Cristo ou o Espírito Santo dentro de nós. E como saber que o nosso pensamento está vindo do nosso ego, ou o nosso pensamento está vindo aí de Deus? A resposta está na própria palavra de Deus. Então, quem tem os pensamentos originados no ego, Jesus diz assim: o que sai do homem, isto é, que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, cujo domínio está sobre o ego, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Procede de uma mente que é comandada pelo próprio ego. Isso está em Marcos 7, de 20 a 23. Quem tem o pensamento originado em Cristo, ou seja, no Espírito Santo, São Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne, ou seja, crucificaram o ego com as suas paixões e seus desejos. Isso está em Gálatas 5, 22 a 24. São Paulo deixa claro a necessidade de mudarmos nosso pensamento de acordo com Cristo. Em 2 Coríntios 10, 5, ele diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, ou seja, tornar o nosso pensamento obediente à mente de Cristo dentro de nós, e não à mente do nosso ego. E ele finaliza em Filipenses 2, dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Que Deus nos abençoe para sermos comandados por uma mente de Cristo e que cada dia mais diminui nossos pensamentos comandados pelo nosso ego. Um grande abraço no coração.